Fundeb é política permanente. 499 votos favoráveis e apenas 7 contrários de deputados bolsonaristas, a Câmara Federal aprovou o novo Fundeb, garantindo que o Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério seja política permanente do Estado brasileiro. A proposta de emenda constitucional 15 de 2015 segue agora para votação no Senado. Informa Luta conversa agora com o presidente da FETRAN, Federação dos Trabalhadores Municipários de Santa Catarina, Liseu Mazioni. Liseu, a importância da vitória da mobilização para a aprovação do novo Fundeb na Câmara Federal. Sem dúvida que a vitória do dia 21 de julho de 2020 é uma grande vitória para a educação pública brasileira, mas também é uma vitória da democracia, do direito social à educação e da valorização dos profissionais, os professores e os demais profissionais da educação básica. E é uma vitória que foi construída pela mobilização da sociedade brasileira, né, das entidades, dos sindicatos, das organizações em defesa da educação pública, dos próprios secretários municipais e estaduais de educação, que criou uma hegemonia política no país no sentido da defesa, né, da democracia e defesa da escola pública como instrumento principal da democracia. Liseu, a importância de tornar o Fundeb um fundo permanente da educação básica. Sem dúvida, acho que essa é a grande vitória, né? Porque nós enfrentamos um governo, especialmente o ministro da Economia, que resistia à manutenção da vinculação de recursos à educação pública e muito mais, né, de que fosse tornado permanente na Constituição Federal o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, a PEC 015/2015, que foi aprovada na Câmara no dia 21 e que deverá ser aprovada também o mesmo texto no Senado, que, portanto, será transformada em emenda constitucional, que vai introduzir no corpo da Constituição, no artigo 212, né, está criando o artigo 212A, de forma permanente, de que 20% da receita do Estado e 20% das receitas que são transferidas da União e do Estado para os municípios, então continuará sendo retida numa conta estadual, chamada de Fundeb, e que este volume de dinheiro será redistribuído para o Estado e para os municípios conforme o número de alunos matriculados em suas redes públicas de educação básica, né? Desde a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, eu acho que esta emenda constitucional, quando aprovada, ela vai consolidar, por um lado, o direito à educação básica de 0 a 17 anos da nossa população e também, por outro lado, o financiamento garantido e vinculado na Constituição Federal. Então, acho que essa é a grande conquista. A proposta aprovada, ela mantém os recursos vinculados dos estados e municípios e amplia a complementação da União. Então, desde 2007, quando o atual Fundeb foi criado, a União passou a complementar em 10% o volume de recursos que os estados e os municípios movimentam no Fundeb, que é os 20% da receita de estados e municípios que formam o Fundeb. Então, o volume desse dinheiro de todos os estados, que em 2019 somou em torno de 157 bilhões, incluindo a complementação da União, então em torno de mais de 140 bilhões dos estados e municípios, e a União complementou com 10%, que significou mais 14 bilhões. Então, o novo Fundeb, ele vai ampliar essa complementação da União de 10% para 23% sobre o volume dos estados e municípios. O que isso representa? Os 10% atuais, eles dão conta de complementar nos estados em que o valor por aluno, a receita por aluno, não alcança o valor mínimo nacional definido.
Então, os 10% até hoje, e vão continuar no novo Fundeb, eles vão ser usados para complementar o valor mínimo nacional naqueles estados em que a receita dá menos do que o mínimo nacional, né? Hoje são 9 estados. O valor que está sendo ampliado vai passar de 10 para 23. Então, mais 10,5% sobre o volume de estados e municípios da complementação da União, agora será repassado. Então, os primeiros 10 fica do jeito que está. Os 10,5% que vão ser acrescentados, eles serão destinados para os estados e os municípios que não alcançar o valor total de investimento por aluno nacionalmente definido. Então, é importante as pessoas terem claro que existe um valor mínimo nacional definido, que nenhum município, nenhum estado pode ficar com menos disso, que o Fundeb já garantia, e agora vai ser criado uma outra referência, que é o valor total aplicado, porque o município recebe recursos do Fundeb, mas ele também, além do Fundeb, ele tem que aplicar 5% da receita transferida e mais 25% das receitas que a própria prefeitura recolhe. Então, esse aumento da complementação da União, esses 10,5% de 10 para 20,5%, esses 10,5% a mais, eles vão ser destinados para aqueles municípios e aqueles estados que, somando o investimento do Fundeb e mais os recursos vinculados que não estão no Fundeb, mas que o município e o estado é obrigado a investir na educação básica, então vai se fazer uma média nacional desse valor total, e a União vai, com esses 10,5%, vai definir um valor total nacional e vai mandar para os municípios e para os estados que não atingiu esse valor total nacional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os municípios com menos recursos de Santa Catarina, os municípios mais pobres, poderíamos dizer, poderão passar a receber também dinheiro do Fundeb da complementação da União, porque hoje Santa Catarina não recebia a complementação da União, porque o valor por aluno era maior que o mínimo nacional. E tem mais 2,5% da complementação da União que será repassado para as redes públicas que cumprirem as metas de aumento da qualidade. Então, nós vamos ter 3 complementação da União. 10% para manter o valor mínimo nacional naqueles estados que não alcançam o mínimo nacional, que é o que já vinha acontecendo, mais 10,5% para os estados e municípios que não vão alcançar o mínimo total nacional e mais 2,5% para as redes que cumprirem as metas de elevação da qualidade da educação. Liseu Mazioni também fala da importância de que 70% dos recursos do Fundeb sejam aplicados na remuneração do professor. E ainda fala sobre a sua expectativa quanto à aprovação do projeto no Senado. Liseu, a importância da manutenção de que 70% dos recursos do fundo sejam aplicados na remuneração e na valorização do professor. Sem dúvida, essa tem uma dupla importância, Primeiro, para que seja garantido, de fato, a valorização salarial dos profissionais da educação básica, Que representa o grande custo da educação. E você vai fazer uma educação de qualidade, além das questões materiais, das instalações das escolas, dos equipamentos, das tecnologias, especialmente pela formação e valorização social e salarial dos professores. Então, isso é muito importante, e também é muito importante porque, tendo o prefeito a necessidade constitucional de aplicar no mínimo 70% no salário dos profissionais da educação, isso também é uma garantia para que seja feita a educação pública, Porque para pagar os professores, o município terá que fazer concurso público, terá que contratar os professores diretamente, efetivos e admitidos por caráter temporário, para prestar a educação à população através da escola pública, e aí ele vai ter, inclusive, a garantia dos recursos para o pagamento dos professores. E também, Sérgio, destacar de que aqueles 10,5% de complementação da União que o novo Fundeb vai ter, além dos 10 que já tem, aqueles 10,5% novos que vai ir para os municípios que não atingem o mínimo total nacional, metade daqueles recursos terão que ser aplicados na educação infantil, o que é muito importante
tanto para a ampliação do acesso à educação infantil da nossa população, como também para os municípios que são os únicos responsáveis pela educação infantil. Então, acho que essa também é uma grande notícia que foi incluída no relatório no dia 21 na votação. Bom, Eliseu, o governo praticamente levou uma goleada, foram 499 deputados votando a favor do relatório da deputada Dorinha e 7 bolsonaristas votando contra o povo brasileiro. Qual é a expectativa que você vê da votação desse projeto no Senado? Primeiro, de fato, a votação, né? Eu acho que foi uma votação histórica do ponto de vista dos 503 deputados, 499 votaram sim. Uhum. É claro que também nós precisamos, faço esse destaque, né? Que teve a inclusão de uma proposta do governo de permitir a compra de vagas das instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas quando houver falta de vaga na rede pública. Daqueles 10,5% aqueles recursos, né, dos 10,5% de complementação da União. Então, sem dúvida de que o governo aí barganhou uma brecha, né, para também ter compra de vagas e não só investimento, 100% do investimento na escola pública. Então, creio que por conta disso, os deputados da base do governo também acabaram aprovando o Fundeb, né? Embora que sobrou esses 6 aí, que mesmo assim votaram contra, né? Então tinha deputado que de fato é contra a educação pública. E outros deputados acabaram, também o governo não tinha mais tempo de reverter a opinião pública, né? Porque a verdade é que o governo Bolsonaro perdeu na opinião pública a aprovação do novo Fundeb e aí ele teve que também se submeter à aprovação. Então, a expectativa é que, inclusive, né, pelos 599 votos da Câmara, de que o Senado venha aprovar o mesmo texto. Inclusive, isso seria importante para que a emenda constitucional pudesse já ser publicada, porque ainda vai precisar uma lei complementar para regulamentar ainda este ano e depois a inclusão nos orçamentos da União, dos estados e municípios já no orçamento de 2021. Então, eu acredito que o Senado, até porque teve já conversas entre senadores e deputados, então eu acredito que será aprovado integralmente pelos senadores. Mas vamos continuar a mobilização para que efetivamente os senadores aprovem o texto aprovado na Câmara. Nós temos a ideia de que a luta faz a lei. Então vamos seguir em luta para que efetivamente o novo Fundeb seja transformado em texto constitucional.